capítulo 1 e verso 3 de Efésios. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia. Já tem outra conquista aí. O que diz ali? Tem nos abençoado com uma parte de bênçãos. É isso que diz ali na sua Bíblia? Tem nos abençoado com 50% de bênçãos. É isso que diz na sua Bíblia? Em igreja. Na sua igreja diz que é com toda sorte de bênçãos ou com parte de bênçãos? Com toda sorte de bênçãos. E onde estão essas bênçãos? Aí diz, na sequência diz, onde estão essas bênçãos? Em igreja. Pode olhar o versículo aí. O que diz na sua Bíblia? Eu ouvi a irmã falar em regiões celestiais, é isso? Glória a Deus. Com toda a sorte de bênçãos que estavam presas nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando diz em Cristo Jesus, é porque Jesus Cristo já morreu, já ressuscitou, subiu ao céu, sentou-se à destra de Deus e liberou todas as bênçãos nos lugares celestiais. Onde que você acha que Satanás trabalha? O apóstolo Paulo falou sobre isso, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as hostes infernais, as hostes, os espíritos das trevas, que habitam onde? Nas regiões celestiais. Glória a Deus. Nós poderíamos falar sobre fortaleza, né? Até ontem comentava com o pastor João Carlos, ele pregou no programa de rádio, até deu uma pincelada sobre isso. Nós poderíamos nos fixar em fortaleza. O que é uma fortaleza? É uma muralha, é um lugar, um esconderijo, onde os exércitos se escondiam dos inimigos? Ou é uma muralha que cercava as cidades antigamente? Lá no passado nós vimos Jerusalém, né? E muitas outras cidades cercadas por muralhas, mas umas muralhas enormes, que cabia uma casa dentro da muralha, de tão forte, de tão larga que era a muralha. Nós poderíamos falar sobre várias coisas que estão dentro desta fortaleza, que se englobam no assunto da fortaleza. Tem várias pessoas que se baseiam na fortaleza do seu dinheiro, do seu emprego. Eu sou bem empregado, então eu tenho uma fortaleza. Não, a minha fortaleza está no dinheiro. Eu tenho muito dinheiro. Eu tenho talão de cheque, eu tenho cartão de crédito, eu tenho uma conta recheada no banco, eu tenho aplicações. Só que essas fortalezas, amados, um dia elas acabam. Mas nós podemos nos fixar na fortaleza do Espírito Santo de Deus, na fortaleza que o Senhor deixou para nós. Mas nós vamos mais além. Nós não queremos nos fixar só na fortaleza, não. Nós queremos nos fixar em conquistar. Conquistar, diga, conquistar. Eu vou conquistar em nome de Jesus. Você crê nisso, igreja? Glória a Deus. Você sabe que eu sempre fui uma pessoa muito decidida. Desde criança eu olhava as coisas assim, eu quero isso. Será que é da vontade de Deus? Eu orava ao Senhor, e aquilo cada vez mais forte no meu coração. Se o Senhor colocava o sonho no meu coração, eu ia muito atrás daquilo que eu queria. Até hoje eu sou assim, o pastor João me conhece. E a minha mãe às vezes interpretava isso como teimosia. Ela, nossa, como você é teimosa, você vai atrás do que você quer, e aí quando não consegue, não descansa. Eu dizia assim, mãe, ainda vou ser uma grande pastora de Deus, ainda vou ser uma grande missionária, mãe. Eu vou ser uma cantora, mãe. Eu quero ganhar muitas almas, eu vou me casar com um pastor. Eu era menina. Minha mãe dizia assim, nossa, se tu casar com um pastor, coitada, vai passar fome. Em nome de Jesus, cai por terra essa tradição maldita. Pastor
mãos com fogo nos pés. Chega de ser cristão morno. Assim como a igreja de Laodiceia, Jesus chegou a dizer: assim como tu és morno, eu tenho vontade de vomitar da minha boca. Que nesta manhã o Espírito Santo fale ao nosso coração tremendamente, tão poderosamente, que o Senhor Jesus olhe para nós e tenha prazer de dizer: este é meu filho, eu tenho prazer nele, porque ele faz a minha vontade, porque ele está no centro da minha vontade, e eu já dei a ele, já conquistei por ele, e agora é só ele tomar posse. Aleluia. Como você pode interpretar essa palavra que o apóstolo falou aos irmãos de Éfeso? Havia uma divisão lá na cidade, assim como lá em Gálatas, e assim como em Filipenses também, porque os irmãos se convertiam, muitas pessoas, e queriam assumir a forma como os judeus trabalhavam no passado, agiam no passado, com a circuncisão. O apóstolo Paulo falou muito sobre isso, inclusive ele trouxe isso para os dias atuais dele, e disse que na verdade a circuncisão, ele quis dizer isso, que aquela circuncisão que eles davam tanto valor, na verdade era uma forma de deixar a pessoa aleijada. Será que nós não estamos dando valor, amados, a coisas que não levam a nada? Às vezes nós levamos em conta tantas coisas. Se nós colocarmos na presença de Deus, o Senhor vai olhar e dizer assim: isso é trapo, isso é lixo. Eu quero, amado, que tu seja um conquistador. Eu quero que tu sejas um ganhador de almas, um profeta como foi João Batista. É para isso que o Senhor te levantou, igreja. Glória a Deus. Quando eu caí em mim essa palavra, amados, quando Deus falou comigo pela primeira vez, porque a gente passa pelos versículos 500 vezes e só decora eles. Não é assim que acontece? Nós decoramos os versículos. Mas quando o Senhor falou comigo através dessa palavra, que Jesus já havia conquistado para mim, que já estava conquistado desde a cruz do Calvário, desde a morte de Jesus e a sua ressurreição, já havia sido liberado para mim lá nas regiões celestiais. Aquilo que Satanás segura, aquilo que os demônios seguram com unhas e dentes, é teu, igreja. O Senhor já conquistou. Glória a Deus. Até aqueles sonhos lá, aqueles sonhos lá do passado que você tinha, aqueles sonhos de menina, de jovem, aqueles lá já estão liberados para ti. O Senhor já liberou. Assim como aconteceu lá com Daniel. Lembra de Daniel? Daniel orou quantos dias? 21 dias. E quando o anjo chegou com a resposta da sua oração, o que o anjo disse para Daniel? Você lembra? Lembra o que ele disse? Ele disse assim: desde o primeiro dia, não foi no 20º dia, não foi no 10º dia, não. Desde o primeiro dia, Daniel, que tu colocou no coração de servir e temer ao Senhor, que tu colocou esse propósito no teu coração, o Senhor já ouviu a tua oração. E melhor do que isso, o Senhor já mandou a resposta dessa oração. Aleluia. Mas o que aconteceu com essa oração, com essa resposta? Lá nas regiões celestiais, um demônio foi e ficou lutando com o anjo de Deus, lutando contra o anjo de Deus, para não deixar o anjo trazer a resposta para Daniel. E Daniel orando, esperando, e o anjo lutando, e o demônio segurando o anjo. Mas o anjo continuou lutando. Os anjos conhecem a Deus e sabem que Deus não gosta de covarde, que para servir o exército de Deus tem que ter coragem, tem que ter vontade de fazer, tem que ter uma energia a mais, que se chama a motivação que o Espírito Santo dá. Aleluia. E o anjo ficou lutando até
Até que Deus mandou um anjo mais poderoso para ajudar aquele que estava lutando e tirar os demônios, porque aí já não era mais um demônio só, eram vários. Foi passando os dias e os demônios foram se acumulando para não deixar a resposta chegar até Daniel. Mas Daniel era um conquistador. Aleluia. Não um conquistador lá do passado, que matava milhares de pessoas para conquistar uma cidade, se adorar e tomar posse do trono. Não, um conquistador de Deus. Um servo do Deus Altíssimo. O Senhor te chama nessa manhã para ser um conquistador. Aleluia. Eu quero ser uma conquistadora do Senhor Jesus. Glória a Deus. E a resposta veio. O anjo conseguiu passar. E ele chegou para Daniel e disse isso. Desde o primeiro dia, o Senhor ouviu e mandou a resposta. E aí ele contou para Daniel o que tinha acontecido. E Daniel cada vez queria mais em Deus. A resposta chegou. E quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, todas essas bênçãos que Satanás prendia lá no mundo espiritual e os demônios também, o que aconteceu com elas? Estão desamarradas, estão liberadas, estão na tua frente. Levanta a mão e toma posse agora em nome de Jesus dessas bênçãos. Levanta a tua mão e toma posse dos dons que o Espírito Santo já te deu. Aleluia. A Bíblia fala que para servir o Senhor tem que ter coragem, né? Como assim? Tem que ter personalidade. Lá em Tiago 1, do 6 ao 8, a palavra fala muito sobre o homem que é como areia, o homem que é como a palha, jogada ao vento, o vento leva para onde quer. Um homem de ânimo dobre. O que é isso? Ânimo dobre, inconstante. Inconstante, o Senhor chama e ele fica. Eu vou ou eu não vou? Eu vou ou eu não vou? O Senhor diz para ele assim: eu estou te separando para o ministério, missionário Eunice. Eu estou te chamando para o ministério, missionário Edson. Eu estou separando para ti, já está aqui o teu ministério. Toma posse dele. Prepara esse ministério agora. Te apodera dele. Te prepara, porque convém que o obreiro seja aprovado e aprovado. Mas vai em frente. E o que a gente faz? O homem de ânimo dobro, ele vai até um pouco. Daqui a pouquinho ele para. Ele não quer mais. Ai, tá tão difícil. Pastor João Carlos, está tão difícil. A luta está tão grande. Misericórdia. Eu acho que eu não vou conseguir. Em nome de Jesus, te levanta e anda, amado. Em nome de Jesus, levanta e anda. Porque se a glória do Senhor já está sobre nós, se as bênçãos do Senhor já foram liberadas no mundo espiritual, o que é que tu está esperando, igreja? Está dando para entender como é? A gente passa pela palavra de Deus, não toma posse das coisas. Se as bênçãos já estão liberadas na região celestial, lá onde Satanás segurava, o que nós temos que fazer? Como que nós temos que agir, amados? Para servir ao Senhor tem que ter coragem. Quer ver outra prova disso? Lá contra Gideão, Deus mandou Gideão separar o exército, porque Deus chamou Gideão porque ele tinha coragem. É bem interessante a história de Gideão, porque quando o anjo falou com Gideão, ele estava lá em cima do trigo, trabalhando no trigo, no lugar onde a gente amassa a uva, né? Ele estava escondendo o trigo, fazendo escondido, porque os seus inimigos invadiam o acampamento deles e saqueavam tudo, levavam tudo, porque o povo de Deus sempre foi abençoado. Aonde ele andou, o Senhor abençoou, deu a provisão. Então, os povos inimigos, eles olhavam e diziam: lá tem fartura, vamos pegar, vamos massacrar esses hebreus. E ele estava lá, indignado,
não pode se indignar? Pode sim, porque até Jesus se indignou. Porque viu o comércio dentro do templo, Jesus se indignou. Nós podemos nos indignar com tudo aquilo que desagrada a Deus. Porque o apóstolo Paulo confirmou isso lá aos Coríntios, quando ele disse assim, não, Romanos, perdão, 12, quando ele disse, não vos conformeis com este mundo, ou não vos conformeis com a influência deste mundo, ou não vos conformeis com o que a mídia passa, dizendo que é legal, que é bom, que agora é comum. Não vos conformeis com este século presente, com a influência maligna neste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aleluia. Transforma a igreja atualmente. E Gideão estava indignado lá, trabalhando lá no trigo. De repente um anjo aparece, começa a falar com ele. Lembra o que o anjo disse para Gideão? Lembra, igreja? Quem lembra? Quem ele disse? Varão valoroso. Puxa, tá difícil de lembrar, né? Varão valoroso. O Senhor é contigo. Hoje o Senhor diz assim, mulher valorosa, eu sou contigo. E Gideão disse assim, o Senhor é comigo? Como assim? Olha a personalidade forte de Gideão. Ele questionou o anjo de Deus. Ele não desrespeitou o anjo, mas ele questionou. Se o Senhor fosse conosco, Israel não estaria passando tudo isso. O Senhor diz que é conosco. Como se nós estamos passando tudo isso? Os nossos inimigos vêm, invadem o nosso arraial, roubam, tomam tudo que nós temos. E o Senhor é comigo. Imagina que Gideão estava quase chorando, de tão indignado. Tá? E o Senhor deu uma ordem para Gideão. Gideão obedeceu a ordem do Senhor e foi até o último momento. E quando chegou no final lá da escolha, Deus deu uma última ordem para ele. Pega os teus soldados, vamos escolher agora. Agora vai ficar nada. Agora vai ficar só quem tem coragem, quem é bom e sabe lutar mesmo. Quem ouve, quem raciocina, quem presta atenção às ordens do general. Mais ou menos foi isso que ele quis dizer, né? Quem tem força, ânimo, quem se anima a batalhar pela obra de Deus, quem se anima a batalhar pela salvação. E aí ele mandou beber água no rio. E aqueles que levantassem os olhos, que bebessem água, mas que ficassem cuidando, seriam os escolhidos. E muitos baixaram a cabeça e não olharam sua retaguarda, não olharam para os montes para ver se os inimigos estavam chegando. E só restaram aqueles que olharam, que beberam a sua água, mas de olho, atentos. É isso que o Senhor quer que nós façamos. Quando o Senhor, a Bíblia diz que no céu, no reino do céu, não vai entrar covarde. É desta forma também que o Senhor está falando conosco, amados. Nós temos que estar atentos, vigilantes, ver por onde vem o inimigo, sermos sábios, detectar onde está o inimigo e saber lutar com as armas que Deus nos dá, não com as nossas armas humanas. Nós falamos tanto em mulher sábia, mas muitas vezes a mulher sábia, ela luta só com a sua carne. Ela não ora a Deus, não pede direção para dizer, Senhor, como é que eu vou falar com meu filho? Senhor, como que eu vou falar com meu marido? Como que eu vou dirigir o meu lar, Senhor? Como que eu vou dirigir as minhas finanças? Muitas vezes nós agimos como tolas e não deixamos o Espírito Santo de Deus agir nas nossas vidas. Eu costumo dizer que a mulher controlada pelo Espírito Santo de Deus, ela pede direção de Deus para tudo. E até na hora que a raiva sobe, porque a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Não peca não. Não deixa consumar essa raiva, essa ira. Não deixa fechar o dia com essa ira no coração. O Espírito Santo de Deus fala conosco e nós continuamos seguidos. Não, porque eu sou a fulana de tal. Porque eu sou a professora. Ou porque eu sou lá no meu trabalho, eu sou ciclano.
Cuidado, amados. Cuidado com o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel não é só o exterior, não. O espírito de Jezabel, ele brota lá no coração. E ele está no eu faço, eu aconteço, porque eu sou fulano de tal. E eu subo no meu salto e faço o que eu quero. Eu conheci uma irmã que o esposo dela era uma bênção na igreja. Mas uma bênção mesmo. O pastor João conheceu esse casal. E ela, quando a gente olhava, comprava ela. Tão bonito que ela falava, né, pastor João? Tinha 3 filhos o casal. Amados, ela vendia uma imagem de serva de Deus. Mas em nome de Jesus, que caiam as imagens por terra. E que fique realmente a essência que o Espírito Santo dá. Que Ele planta no nosso coração. E faz brotar em nossas vidas frutos dignos de justiça, como diz a palavra, e de arrependimento diante de Deus, e fruto do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E aquela mulher, ela se dizia cantora, ela queria cantar, mas a vida dela não condizia com o que ela fazia na igreja. No altar ela cantava, ela descia do altar e resmungava, e murmurava e amaldiçoava. Isso é uma serva de Deus, amados? Que os vizinhos, às vezes, eu cheguei a conhecer alguns vizinhos, que diziam: o que? Essa mulher é da sua igreja? Credo, que horror, eu nunca vou nessa igreja. Porque dava um péssimo testemunho. Nós somos o povo, a geração eleita de Deus. Aleluia. A raça que o Senhor separou para si. O Senhor separou para si. Aleluia. Que o Senhor deu a vida do seu filho por esta igreja. E que o seu filho já liberou nas regiões celestiais para nós as bênçãos. Se nós somos a geração eleita, o povo santo de Deus, vamos agir como povo santo de Deus, como igreja de Deus. Aleluia. Amados, eu nunca vi uma pessoa colher frutos tão amargos como aquela moça. Que a gente queria ajudar, aconselhava, ela não ouvia. Agora eu não sei como é que está. Mas o ministério do marido nunca deslanchou. O ministério do marido ia um pouco e parava. Ia um pouco e parava. Já viu o carrinho que está precisando de óleo na roda? Anda um pouquinho e tranca. Anda mais um pouquinho e tranca. Então tem que voltar o carrinho para desgrudar a roda, né? Que trancou. Misericórdia, Jesus. Quando a mulher é sábia, o ministério do marido anda, porque ela está junto. A Bíblia não diz, amada, que tu é o vaso mais fraco. A Bíblia diz que tu é o vaso frágil, delicado, bonito. Que tu é o vaso de porcelana. E que o teu marido é o vaso aquele mais forte. O vaso que aguenta o tranco, mais pesado. Mas que tu podes dobrar teus joelhos, sim, porque a tua oração tem poder. Mas que tu, como vaso mais frágil, vaso de porcelana, tu é a glória do teu marido. Aleluia. Bem assim que diz a Bíblia. Que a coroa de glória do seu marido é a esposa. Vamos tomar nossa postura, nossa posição como igreja de Deus. Se para servir a Deus tem que ter personalidade, tem que saber lutar, como que nós vamos lutar? Nós temos que saber usar as armas, que é a palavra de Deus. E contra quem nós vamos lutar? Contra Satanás. Satanás não te ama nem um pouquinho, não. Ele tem horror a ti. Porque quando Deus te criou, Ele viu tudo isso. Quando Deus criou o ser humano, Ele olhava e dizia: puxa, mas toda essa glória só para Deus. E quanta coisa boa só para o homem. Ele tem inveja de ti. Satanás, na verdade, ele morre de inveja de ti, porque ele era um anjo de luz e botou fora isso. E o Senhor te deu essa honra, que a Bíblia diz que os próprios anjos queriam fazer, que era de realizar a sua obra na terra, de pregar a sua palavra, de adorar o seu nome. Essa é a tua posição, igreja, como igreja de Deus. Aleluia. Quando a gente começa a falar algumas coisas assim, os aleluias meio que cessam, né? Mas nós temos que ouvir, amados. Nós temos que ouvir a palavra de Deus. Nós temos que meditar na palavra de Deus e pedir ao Senhor: Senhor, o que tu queres que eu faça? Faça em mim a tua vontade, mas faz mesmo, Senhor. Porque às
começa a quebrar o vaso e dói na gente. Mas se o Espírito Santo de Deus está quebrando é porque Ele quer restaurar. E hoje Ele quer restaurar muitos vasos aqui. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe que quando Deus me chamou para o ministério, eu chorei uma manhã inteira na sala da minha casa sozinha, onde eu morava com meus pais. Eu chorei que nem uma criança molhada. Eu chorava e dizia: Senhor, mas é comigo mesmo que está falando, Senhor. E o Espírito Santo falando comigo, falando, e eu chorando: não pode ser comigo, Senhor, mas eu sou tão pequenininho. Não pode, Senhor. Amados, por onde nós temos passado, nós temos ganhado muitas almas para o Senhor. Glória a Deus. E eu sempre peço para Jesus: Jesus, me guarda no teu sangue, me esconde no teu sangue, me esconde, Senhor, ao ponto que as pessoas não me enxerguem, mas vejam a luz do teu Espírito Santo. Glória a Deus, porque a glória é dele, a honra é dele, é tudo para ele. Porque a Bíblia diz que aquele que morreu por nós, que conquistou para nós a vida eterna, que está sentado à direita de Deus, tudo foi criado por Ele, para Ele, para a glória e louvor dele. Aleluia. Fique de pé, igreja, agora. Glória a Deus. Feche os teus olhos agora e pensa aquilo que está trancado lá na tua vida, aquilo que você queria muito, aquilo que você almejou tanto, que você orou, que você está orando ainda. Preste bem atenção, que você ainda está orando e que a resposta ainda não veio. Pense, os irmãos lá de trás, por favor. Vamos meditar nesse momento, nessa oração. Feche os teus olhos e pensa agora. Vou te dar um minuto para pensar aquilo que você está pedindo para o Senhor, que você ainda está orando. Puxa, mas a resposta não veio ainda. Pensa agora. Pensou? Pensou nisso? Aleluia. Então nós vamos orar agora. Nós vamos orar por isso que você pensou. Quem pensou nisso, só levanta a mão. Você não vai precisar dizer. Só levanta a mão. Isso, levanta a mão que você vai pegar essa bênção agora. E aquelas irmãs, aquelas moças jovens, ou eu tenho no meu coração que são irmãs, que são do sexo feminino, mas tem algum irmão também que teve um sonho que foi cobrido. Veja bem, não está morto não. Ele foi coberto, Satanás cobriu de areia o teu sonho. Passe aqui à frente, nós vamos orar. Você que tem um sonho de ministério, um sonho que desde criança batia no teu coração, vem aqui à frente agora, em nome de Jesus. A igreja fique de olhos fechados enquanto essas pessoas passam aqui à frente. Você continua com a sua mão levantada, só mais um pouquinho. Tanto os que vierem aqui na frente quanto os que estão no banco, fiquem com a sua mão levantada agora. Oh, aleluia! Continua com essa mão levantada, que agora tu vai pegar a tua bênção. Em nome de Jesus, tu vai pegar agora a tua bênção, porque o Espírito Santo de Deus está falando na tua vida. Ele está soprando na tua vida agora. Ele vai continuar soprando. E tu pode ter certeza do Espírito Santo de Deus que plantou esse sonho no teu coração. O Espírito Santo de Deus que está soprando
soprar no teu ouvido qualquer dúvida, repreenda ele em nome de Jesus, porque a palavra te dá essa autoridade. E diz: Satanás, não é tua, é minha. Tu já largou. Eu já tomei posse em nome de Jesus.